Olá pessoal, hoje eu vou falar de uma palmeira muito especial. Essa palmeirinha aqui, que é considerada a menor palmeira do mundo. Existem quase 3.000 espécies de palmeiras no mundo. No Brasil tem umas 320 espécies mais ou menos, mas esta é considerada a menor que existe. Isso aqui é a régua, vocês vejam que elas têm o tamanho de uma régua de altura. Essa aqui é uma planta já com mais de 50 anos. E o nome dela é Butia leptospatha, ou butiazinho mirim. A gente considerou como extinta na natureza, porque essa planta foi descoberta em 1936, ao sul do Mato Grosso do Sul, desde Campo Grande até Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai. Essa área era um cerrado ralo, muito plano, de solo de boa qualidade. E portanto, com essas condições, ela foi a primeira a ser utilizada para o aumento das áreas agrícolas. E realmente, toda a área se transformou numa grande plantação de soja. Não ficou nenhum metro quadrado de área de cerrado na região. Havia lá uma estrada de ferro que foi abandonada e que a gente tinha esperança que a planta pudesse existir aí. Mas desde os anos 50, 60, vários botânicos do mundo inteiro têm procurado essa planta lá e nunca têm encontrado. Nós também fizemos isso durante vários anos na tentativa de encontrá-la também. E à medida que nós estamos vendo que ela não existia nas áreas agrícolas, fomos caminhando pela antiga estrada de ferro, chegamos até Ponta Porã. E em Ponta Porã procuramos nos terrenos baldios da cidade, que ainda sobrava algum espaço com o cerrado original, né? Mas também não encontramos. Fomos encontrar, por um acaso, isso depois de muitas outras tentativas em território paraguai, em outras áreas vizinhas, fomos encontrar, por acaso, uma viagem que estamos fazendo para o interior do Paraguai, do norte do Paraguai, à procura de uma outra espécie de palmeira. E nesse caminho, nessa viagem, associado com um botânico paraguaio, nós, ao sair da cidade, vimos do lado esquerdo uma área de cerrado que, pelas minhas características, pelo meu conhecimento, eu falei, deve ser ali, lá deve existir essa palmeira. Isso depois de anos de procura. E realmente saímos correndo para lá e chegamos lá, exatamente era o local onde havia algumas plantas ainda remanescentes. Era um terreno de uma área industrial, onde o tráfico jogava os seus desafetos, os corpos dos desafetos, e aí se tocava fogo e a área era totalmente queimada. Mas ainda assim havia algumas plantas. Bom, imediatamente procuramos arrancar algumas plantas para levar embora, porque o nosso parceiro paraguaio falou, olha, nessa madrugada houve um assassinato aqui de um radialista que criticava o narcotráfico e que foi assassinado essa madrugada. E em poucos minutos vai estar chegando de Assunção o exército para tentar procurar os mandantes do crime. Mas não deu 5 minutos, nós tínhamos conseguido arrancar algumas palmeiras, algumas plantinhas, foi logo chegando os helicópteros e ele falou, olha, nessas circunstâncias é melhor não sair daqui, porque os policiais, se encontrar alguém suspeita, vai atirando sem perguntar, né? Então nós, desesperados, catamos as plantas que podia, já tinha os helicópteros circundando por cima, catamos as plantas e saímos correndo, nós estávamos de caminhão, com um caminhão disfarçado, para poder ir para o norte do Paraguai e encontrar outra palmeira. E assim nós conseguimos essas palmeiras aqui, ó, essas 7, 8 exemplares, que alguns meses após, voltei ao local tentando encontrar mais algumas plantas, toda a área tinha recebido uma terraplanagem e não havia mais nada no local. Portanto, por alguns minutos, nós reencontramos essa espécie. E após isso, nunca mais encontramos nenhum outro exemplar, apesar das nossas buscas incessantes. Portanto, essa foi a grande história que eu tinha sobre o reencontro dessa palmeira considerada extinta. Espero vê-los numa próxima. Até mais. Olha, gente, olha aqui o tamanho das estruturas reprodutivas dessa planta. Ela chama-se Butia leptospatha, porque em latim lepto significa fina. Então a espata é um papel, é como se fosse um papel. Lepto é fina, tá vendo aqui? E aqui o cachinho, olha o tamanho do cachinho aqui, ó. Alguns centímetros apenas. E aqui, normalmente, sobrevivem 2 ou 3 frutos por cacho. E aqui estão vendo alguns aqui, inclusive alguns estão germinando aqui. Olha aqui, ao longo desses, sei lá, 20 anos que nós temos essa planta,
ela germinou algumas plantas, ela é muito difícil de multiplicar, nós temos dificuldade de reproduzi-la. Portanto, olha o tamanho dela aqui, ó, pouco mais de 30 centímetros, esse é um exemplar muito grande. Na natureza, normalmente, a gente não encontra exemplares tão grandes, porque geralmente as áreas sofrem com o fogo e elas nunca conseguem crescer muito mais do que, sei lá, 20 centímetros de altura. Aqui então temos detalhes, algumas plantas germinaram, você vê que tem algumas mudas aqui no meio, e com isso eu estou reconstituindo aqui uma pequena população da espécie, já que na natureza não temos chance de conservá-la.